paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa desenvolvido pelo canal Sítio Lira Oficial, um canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Sítio Lira. Agradecemos a Deus pela essa oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui para juntos aprendermos um pouco mais de Sua Palavra. Queremos também já agradecer a você que tem nos acompanhado e assistido todas as nossas programações e também a você que está nos assistindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoar a sua vida através dos nossos programas. Também quero te convidar a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Esperamos que você goste desse programa, que você possa dirimir todas as suas dúvidas acerca dessas doutrinas e que também a sua vida possa ser edificada através dessa série de estudos acerca das doutrinas das últimas coisas. Eu te convido a vir conosco nessa jornada. Quem também estará conosco é o presbítero Gilmar Agostinho, que é bacharel em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo e também mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, professor e coordenador universitário e também primeiro dirigente da Escola Bíblica Dominical em Sítio Lira. Presbítero Gilmar Agostinho, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, irmão Tiago, a paz do Senhor a todos. É um prazer imenso poder estar com vocês nesse início desse programa maravilhoso que vai servir para tirar as dúvidas e abençoar a vida de muitas pessoas. Presbítero Gilmar, eu quero já iniciar com uma primeira pergunta. Como a igreja deve saber sobre o futuro da humanidade? Bom, a igreja do Senhor Jesus, ela tem uma série de informações contidas na Bíblia que servem como referência para que as pessoas possam saber acerca do futuro. Então, nós não precisamos recorrer a videntes, a adivinhações e até mesmo a determinadas mensagens proféticas que não têm fundamento na Bíblia. Então, a Bíblia em si, ela é o instrumento necessário para que a igreja do Senhor ela possa ter a compreensão das coisas que estão acontecendo e das coisas que vão acontecer até a volta do Senhor. Para que também a igreja possa ter uma noção cronológica de como Deus está trabalhando neste tempo presente e como Ele vai trabalhar no futuro da igreja e da humanidade de um modo geral. Amém. Já aproveitando, a segunda pergunta é saber qual a razão dessa série de estudos. Bom, o primeiro motivo é que nós temos que estar vigilantes com relação às coisas futuras. Como é que será o futuro da igreja e como será o futuro da humanidade? Então, a primeira coisa. Segundo momento que nós temos que entender é saber o tempo do Senhor, que é diferente do tempo humano. Então, nós temos um tempo cronológico, seguimos dias, meses, anos, décadas, mas Deus tem um tempo diferente do tempo humano. A igreja, ela está neste mundo, vive nessa sociedade, se submete às leis sociais, se submete às leis da física, da química, das ciências, mas a igreja também está dentro do que nós chamamos o relógio de Deus, porque o relógio de Deus trabalha num tempo diferente do tempo humano. Então, temos que saber o tempo de Deus e também temos que nos preparar. Temos que ter conhecimento para nos preparar para as coisas que estão acontecendo e o que vai acontecer brevemente, que será as tribulações que ocorrerão antes do grande evento, que é a segunda volta do Senhor com o arrebatamento da igreja, entender o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, que nós trataremos posteriormente, e saber qual é o plano final de Deus para a sua igreja. Amém. Como o estudo escatológico pode ajudar a igreja, então, nesse sentido? Veja bem, quando nós começamos a estudar escatologia bíblica, o que é escatologia bíblica? Dentro da teologia sistemática, nós temos várias disciplinas, como existe na escola, matemática, química, física, português. Dentro do estudo sistemático, da teologia sistemática, nós temos várias disciplinas. E a disciplina de escatologia é uma disciplina que trata justamente do estudo das coisas futuras. Ou seja,
para que nós possamos entender como será o futuro da igreja. Sabemos que a humanidade ela tem esse desejo de compreender o futuro. Não é à toa que quando chega a determinados períodos do ano, as pessoas começam a consultar búzios, começam a consultar adivinhos, começam a consultar tabelas, começam a consultar as estrelas, porque, de um modo geral, o homem tem interesse de saber como vai ser o futuro, como vai ser o seu futuro, o que é que vai acontecer no ano que vem, o que é que vai acontecer daqui a uma década. Então, muitas pessoas, isso é um desejo humano e muitas pessoas buscam isso. E com base nisso, existe um grupo de pessoas que tiram proveito disso. Não somente fora da igreja, mas também dentro das igrejas. É verdade. Existem igrejas que têm os seus profetas, as suas profetadas, que têm as pessoas que muitas vezes até são pagas para poder profetizar. Tem pessoas que procuram até eventos na igreja para serem vistas e fazerem profecias. Mas nós sabemos que nem toda profecia vem de Deus. E é por isso que a mensagem profética, a mensagem que nós temos dentro da igreja, baseada no estudo sistemático, baseado na gramática bíblica, baseado nas evidências bíblicas, esses estudos servem de fundamento para a teologia sistemática. Então, a teologia sistemática, e dentro da teologia sistemática nós temos a escatologia bíblica, que é justamente a área da teologia sistemática que estuda as coisas futuras. E é importantíssimo para a igreja ter compreensão desses eventos, de como vai acontecer e quando vai acontecer. Porque são eventos que muitas vezes eles não são muito simples de compreender, mas nós que temos o entendimento da palavra de Deus, nós temos a compreensão vinda de Deus para saber o que vai acontecer e quando vai acontecer. Quando nós começamos a estudar, por exemplo, um dos livros proféticos mais escatológicos, mais conhecidos por todos, é o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse trata justamente das coisas que vão acontecer. No livro de Apocalipse nós vemos a história do apóstolo João, que é levado prisioneiro para a ilha de Patmos, e ali, teoricamente, ele morreria naquela ilha, mas Deus tinha um plano maravilhoso ainda na vida de João. Quando na ilha de Patmos, era a ilha prisão, usada pelos romanos, para aqueles condenados à morte que não morriam. Não, João foi condenado à morte, foi jogado numa caldeira, e como ele não morreu, ele foi exilado na ilha de Patmos. E ali Deus começa a usar João e começa a revelar a João o que iria acontecer no final dos tempos. Só que o que Deus revela a João é parte do que ele já havia revelado aos antigos profetas e que o próprio Jesus falava acerca dos acontecimentos que haveriam de ocorrer antes da sua vinda. Então, no Evangelho, no livro do Apocalipse, escrito por João, nós temos fatos que, no momento, apenas são proféticos, mas o seu desdobramento são fatos históricos, serão fatos históricos, e alguns dos fatos evidenciados por João lá na ilha de Patmos já são fatos históricos, porque revelam momentos cíclicos da igreja dentro da história da humanidade. Então, a escatologia bíblica, ela nos dá essa condição de nós entendermos de como Deus está trabalhando em prol da igreja, com o propósito de que o seu plano milenar e eterno se concretize nas nossas vidas e, de um modo geral, a humanidade vai ser afetada por isso. Por quê? Nós temos hoje a igreja dentro do contexto social. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque a igreja evidencia o plano da salvação ao longo dos séculos. Então, o tempo de Deus, o Kairos, que nós chamamos o tempo de Deus, é um tempo que não é cronológico. Exatamente. Então, a igreja representa essa dimensão do plano de Deus, da morte do Messias, surgimento da igreja, ou seja, a igreja é o povo de Deus agora,
o povo escolhido, é o novo judeu, e a igreja agora, ela segue um círculo de crescimento, de expansão do evangelho, para que o evangelho saísse do ciclo judaico e fosse até o mundo todo, cumprindo a profecia lá em João, quando diz que Jesus veio para que os seus, e os seus não receberam, mas deu direito, vejam que é uma mensagem profética, que deu direito a todos os quantos o receberem, serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus sai do ciclo judaico e agora vai para o ciclo dos gentios. E Paulo é o apóstolo precursor, que leva o evangelho aos gentios, e os gentios, né, o evangelho chegando aos gentios, chegou até nós. E aí nós temos o plano de Deus, o plano escatológico de Deus para a igreja. Só que, dentro do plano de Deus, a existência da igreja na humanidade, ela é temporária. Aí alguém pode dizer assim, mas, irmão Gilmar, já fazem 12.000 anos que Jesus veio e que se prega que a igreja vai ser arrebatada. E a igreja ainda não foi arrebatada. Mas aí nós entramos no contexto temporal de Deus. Porque para Deus, um dia é como 1.000 anos, 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Por quê? Porque Deus vive no eterno presente. Deus não conta os anos como nós contamos. Então Deus vive no eterno presente. E dentro do plano de Deus, o plano eterno de Deus, a permanência da igreja, nesse contexto humano, nesse contexto social, ela é temporária. Então vai chegar um momento que quando completar o tempo dos gentios, quando completar o nosso tempo, o tempo dos remidos, quando esse tempo completar, Jesus vai vir para buscar a sua igreja, a sua noiva. E quando Jesus vier para buscar a sua igreja, a sua noiva, aí começa o relógio de Deus contando novamente, porque tratará-se de um novo momento humano, onde a igreja estará com o Cordeiro, e aí nós veremos nos momentos seguintes, a igreja estará com o Cordeiro, enquanto esta humanidade, que ficará sem a presença da igreja, sem a bênção da igreja, porque quando a igreja está aqui, ela está trazendo todos os benefícios da noiva do Cordeiro. Quando a igreja for tirada daqui, então esses benefícios da noiva, essas benécias da noiva serão retiradas também. Então, quando a noiva sair, vai se implementar uma nova condição social. E aí nós veremos nos momentos seguintes que condição é essa. Enquanto a igreja estará nas bodas do Cordeiro, a sociedade estará passando por uma situação bem, inicialmente favorável e depois desfavorável. Amém. Quando se fala de escatologia, a gente sabe que existe uma dificuldade, não é? Até por causa da complexidade que existe em se estudar escatologia, até porque é uma doutrina que pertence a um dos 3 grupos maiores de doutrinas, é a escatologia de maior complexidade. Então a gente compreende que existe uma certa dificuldade para muitas pessoas compreender, né, a escatologia, e por diversos fatores, né? Algumas pessoas por falta de afinidade com o Espírito Santo, outras pessoas por uma falsa interpretação, né, até precipitada acerca da doutrina em si. E eu gostaria de saber do senhor qual é a melhor forma, qual a melhor maneira de se estudar escatologia. Veja bem, como toda ciência, como compreensão de toda a ciência, a nossa mente, ela foi preparada para compreender a vontade de Deus. A nossa mente foi preparada. Existe um autor americano que ele fala, o Howard Klineman, ele fala sobre potencialidades. Então, quando ele fala sobre potencialidades, ele diz assim, olha, você tem o potencial de fazer alguma coisa. Por exemplo, toda pessoa tem o potencial de falar. Algumas pessoas nascem com deficiência na fala, mas boa parte das pessoas tem o potencial de começar falando. Então, começa a aprender a linguagem
do país que está inserido e aí começa a falar naquele idioma. Se você nasceu no Brasil e foi muito jovem morar nos Estados Unidos, você vai aprender inglês. Para algumas pessoas, falar inglês é muito difícil. Então, o estudo escatológico é a mesma coisa. Nossa mente foi preparada para compreender a vontade soberana de Deus. O que limita o nosso entendimento, e não me entendam mal o que eu vou falar, o que limita o nosso entendimento da vontade de compreender os planos de Deus é o pecado. De fato. Não é o irmão Gilmar está dizendo que o crente que não entende escatologia está em pecado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o pecado é que nos limita. Por quê? O pecado faz com que a gente erre o alvo. O alvo é entender, é compreender. É feito o aluno que vai fazer uma prova de português e ele precisa aprender as normas gramaticais e ele não estuda e na prova ele não consegue fazer a prova e passar. Por quê? Porque ele saiu do alvo. Em vez de estudar, ele foi brincar, ele foi assistir televisão, foi fazer outra coisa. Não estudou e, consequentemente, ele não acertou as questões que deveria acertar para passar. Então, ele errou o alvo, ele pecou. Então, a dificuldade de compreender escatologia bíblica é, primeiro, porque nós não temos o hábito de ler a Bíblia. Nós não temos o hábito de ler a Bíblia sistematicamente. Porque hoje nós temos vários livros, programas, para que as pessoas possam ler a Bíblia de forma sistemática e possam entender como Deus trabalha. Esse é um ponto. O segundo momento é que nós oramos pouco. Por quê? A oração, ela abre a nossa mente para o entendimento da palavra. Perfeitamente. Então, quando você lê um texto bíblico, ele fala com você de diversas formas. Depende da sua condição, né, espiritual. Se você estiver orando, apresentando a Deus as suas deficiências cognitivas, ou seja, as suas dificuldades mentais de compreender a Bíblia, Deus vai começar a abrir a sua mente por meio do Santo Espírito para que você possa ter compreensão. Eu conheço crentes que não sabem ler. Eles não sabem ler. Para vocês terem ideia como Deus age na construção mental do homem, eu conheço crentes que não sabem ler, mas leem a Bíblia. Olha que interessante. É muito interessante isso, por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Quando nós oramos para ter compreensão da palavra de Deus, ele nos dá entendimento, ele nos dá compreensão, e ele também dá uma coisa, nos dá vontade de ler. Tem pessoas que começam a ler a Bíblia e começam a ficar enfadadas, começam a achar que não tem sentido, que é difícil, mas quando ela ora, o Espírito Santo se apropria de um espaço mental que é dele, e aí, por meio dessa apropriação desse espaço mental, você começa a sentir prazer, gozo, satisfação em ler a palavra de Deus. E aí você não quer mais parar de ler. Então, primeira coisa, oramos pouco. Segundo, oramos pouco. E um terceiro ponto, que é essencial dentro desse contexto. Você ora, você lê, mas depois que você ora e lê, você vai ter que meditar na palavra. É verdade. E aí o processo de meditação. Quando você vai ler o texto bíblico. E na meditação você entra num ambiente intelectual e espiritual, em que você começa a questionar Deus, fazer perguntas a Deus acerca do texto bíblico. Escatologia está dentro desse contexto. E Deus começa a nos mostrar, nos dar entendimento. Por quê? Nós já temos a revelação de Deus aqui. Está tudo revelado aqui. Meus irmãos, entendam o que eu vou dizer. Nós não precisamos de profetas. Já temos a palavra profética. Já temos o Espírito Santo, que é o instrumento de Deus, nos dando entendimento e compreensão. Então, por que eu vou procurar um profeta se eu tenho uma palavra profética? Se eu tenho o Espírito Santo que me dá o entendimento. Então, por que eu não compreendo a escatologia bíblica? Primeiro, porque eu oro pouco. Segundo, porque eu leio pouco. E terceiro, porque eu medito pouco. Então, oração, leitura e meditação são as bases, as colunas de sustentação para a compreensão dos conceitos escatológicos, não somente escatológicos, mas todas as áreas de entendimento da palavra de Deus. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa
E eu não poderia encerrar sem antes lhe fazer uma última pergunta. O que é que os nossos irmãos que estão nos assistindo podem esperar nos próximos programas? Bom, nos próximos programas, tem uma série de questões que vamos abordar, principalmente porque escatologia bíblica é uma área que eu estudo há um bom tempo. Eu fiz o seminário básico, de teologia, e a área de escatologia foi muito interessante. Depois fiz a graduação na área de teologia, e também a área de escatologia foi uma área que me chamou muito a atenção, embora a minha especialização seja em outra área, mas assim, o meu desejo em aprender sobre os eventos futuros é muito grande. Então, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver todos os eventos que vão acontecer até o último ato de Deus com relação à nossa existência. Os momentos que precedem a segunda vinda de Jesus, que é o arrebatamento da igreja. O que acontecerá com a igreja após o arrebatamento, ou seja, os 7 anos, as bodas do Cordeiro. Depois, a vinda do Senhor em glória, período milenial. E aí nós vamos entender quais serão as nossas atribuições nesse período, que a igreja terá uma grande função durante o milênio. E depois do milênio nós teremos o julgamento. Depois teremos o julgamento, teremos a cidade celestial. Então vamos entender como esses eventos irão acontecer, em que momento da história de Deus desenhada para a humanidade nós estamos inseridos. Então serão esses pontos que nós iremos abordar. Bastante assunto, bastante aprendizado. Presbítero Gilmar, eu quero agradecer sua participação, sua presença, que Deus continue abençoando. A você que está nos assistindo também quero agradecer a sua presença e deixo aqui um espaço aberto a você que tiver alguma dúvida, nos envie uma pergunta através do nosso WhatsApp que está aparecendo aí na nossa telinha, tá bom? Que Deus continue abençoando sua vida e até o próximo programa.